Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Diogo, estou no 10º semestre da faculdade, estagio desde o meu 5º semestre e aqui eu trago um pouco do lado real da veterinária. Nos meus perfis que eu trago um pouco de microaprendizagem, né? E aqui nesse canal eu vou trazer um pouco do lado mais pessoal da veterinária, pelo menos com base na minha experiência. É mais focado ali na parte de pequenos animais. Nesses 2 anos e meio que eu tive, eu estagiei aí em plantões noturnos, hospitais, clínicas veterinárias. Ao decorrer do vídeo, pode encaminhar nos comentários, pode enviar na DM, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou ficar olhando aí e vou estar acompanhando vocês e no que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição. Quando eu comecei na veterinária, eu achava que eu ia aprender vários procedimentos logo no começo. Mas a primeira coisa que eu fiz no hospital, que foi o meu primeiro estágio, foi entender onde que fica cada coisa e limpar material. E foi bem ali que eu percebi que o estágio é bem diferente do que eu imaginava. Quando eu comecei meu primeiro estágio em veterinária, eu estava no meu 5º semestre. E como muita gente que inicia o estágio na veterinária, eu achei que logo de começo eu iria ajudar em vários procedimentos, exames, coleta, contenção e muita coisa técnica. Quando eu fui para o estágio veterinário pela primeira vez, aí que eu percebi que a realidade era bem diferente. A primeira coisa que eu fiz não foi ajudar em procedimento, e sim foi entender como o hospital funcionava. Foi entender onde que ficam os materiais, como funcionava a internação, como a equipe se organizava, e muitas das vezes na rotina era ajudar algo muito simples. Limpar material, organizar a sala, ajudar os pacientes na internação. No começo isso pode parecer pouco, mas aí com o tempo você começa a perceber que isso é onde começa a sua formação de verdade. Outra coisa que acontece muito no primeiro estágio, não falo por mim, eu falo por todos aí, tá? Pode acontecer comigo, vai acontecer com você e aconteceu com todo mundo da veterinária, que é o medo de errar. Eu lembro que no começo eu tinha muito medo de perguntar qualquer coisa, tudo, na verdade, tudo. Muitas das vezes pediam para mim lá buscar um medicamento, busca um anti-inflamatório, busca e eu nem sabia qual que era e nem perguntava, só ia lá e pegava. Às vezes dava certo, às vezes eles pediam para mim voltar, ou quando me pediam para puxar uma seringa e eu ainda estava aprendendo essas coisas básicas, então era muito difícil para mim. E isso faz parte do seu começo, porque quando você chega no hospital, aí sim que você vai perceber o quanto que você tem que aprender. Outra coisa que me marcou muito lá no começo foi quando o primeiro paciente faleceu. Era um animal que já estava internado, ele já estava bem debilitado, com vários tumores, e a clínica estava trazendo qualidade de vida para ele. Só que eu não sabia que o animal já estava numa condição crítica. E quando eu voltei para ver o paciente, ele já tinha falecido. E eu lembro que no começo isso me marcou bastante. Porque no começo você está aprendendo a lidar com as situações. E eu lembro que naquele dia eu me senti muito culpado, mas depois a equipe veio conversar comigo e explicou toda a situação. E foi ali que eu comecei a entender que a veterinária tem um certo peso emocional. E muitas das vezes a faculdade não vai preparar a gente para certas situações. Outra coisa que você percebe muito rápido dentro do hospital veterinário é o ritmo da rotina. Muitas vezes existe correria. Você precisa aprender a observar o ambiente, a entender o que está acontecendo, porque em algumas situações as decisões precisam ser rápidas. Eu lembro que uma das veterinárias, ela fazia um treinamento com a equipe justamente para isso. Ela dava poucos segundos para a gente agir em situações de emergência. Por incrível que pareça, isso ajudava muito a gente a desenvolver a agilidade e o raciocínio dentro da clínica. Com o tempo, você começa a evoluir dentro do estágio. Um dos momentos que eu lembro bem no meu começo foi a primeira vez que eu consegui fazer uma coleta sozinho. Isso pode parecer simples, mas quando você está começando, essas pequenas conquistas fazem muita diferença. Porque ali você começa a perceber que você está participando mais da rotina clínica e aos poucos você vai ganhando confiança. O estágio veterinário, ele não é uma corrida para você ficar disputando quem faz mais procedimentos primeiro. É um processo de construção. Primeiro você observa, aí sim depois você começa a participar mais. E com o tempo você vai entendendo melhor como funciona a profissão. E uma coisa que eu posso garantir aqui, que eu estou aprendendo ao decorrer desses anos, quanto mais você aprende, mais você percebe o quanto ainda tem para aprender.
Por isso o estágio é tão importante, porque é ali que a teoria começa a encontrar a realidade da profissão. Espero que tenham gostado. Vou tentar trazer toda semana aí vídeo no canal. E se inscreve, deixa o like, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou estar acompanhando, vou estar respondendo e o que eu puder ajudar, a gente fica à disposição.